Fala galera, se liga que a aula de hoje está imperdível, porque nós vamos falar sobre um tema que é o mais comum na segunda turma do STJ. E é um tema que é, sem sombra de dúvidas, o tema mais recorrente em todos os tribunais brasileiros. Então, se você é contador, administrador ou economista e tem interesse em entrar para o mercado pericial, se liga, você tem que ficar até o final dessa aula para entender exatamente que tema é esse e quais as mudanças que estão por vir. Então, se você não é inscrito no canal, já clica logo aí e faz a tua inscrição. E se você já é inscrito, vamos lá, não custa nada, dá a tua curtida aí. Deixa o teu like, deixa a tua curtida, não custa absolutamente nada. É só você pegar ali o dedinho e mandar ver, deixar a sua curtida. Por quê? Porque essa curtida é importante. Porque ela vai nos estimular, vai sinalizar para que a gente continue produzindo conteúdo voltado para você. Você que tem interesse em entrar no mercado pericial ou que já faz parte desse seleto mercado e quer aprender cada vez mais. Então vamos lá, deixa logo aí tua curtida, deixa logo aí o teu like. Por quê? Todas as quartas-feiras, a partir das 19h07, tem aula nova aqui no canal. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar sobre qual tema que é, sem sombra de dúvidas, um tema que vai movimentar muito ainda o Poder Judiciário. Estamos falando, da abusividade de taxas de juros em contratos bancários. E aqui tem uma novidade. Qual é a novidade? O impacto do tema 1378 do STJ, né, nesse assunto específico. A ideia que nós vamos trazer aqui é exatamente o seguinte, olha, a desconstrução de alguns conceitos e de práticas dos tribunais, dando lugar ao quê? A uma inteligência cada vez mais técnica. Isso chancelado pelo STJ, na sistemática de temas, né, de recursos repetitivos. Então se liga, o que a gente vai falar hoje basicamente é o seguinte, estamos no epicentro, né? Quando a gente fala de abusividade, estamos falando de quê? Como eu disse, de um tema que é muito comum, é o mais comum na segunda sessão do STJ. É presença certa e recorrente em todo o Poder Judiciário. E eu não estou exagerando não, tá? Quem diz isso é o próprio Conselho Nacional de Justiça, no relatório do CNJ, em que ele traz o quê? Os números do Poder Judiciário. E esse assunto, comprovadamente, é um dos assuntos mais discutidos em todo o Poder Judiciário. Ou seja, a abusividade de juros remuneratórios. E é importante que você perceba o seguinte, olha, que a regra comum em qualquer mercado é o seguinte, olha, onde há volume processual desproporcional, há demanda explosiva por prova técnica especializada. Então já anota isso aí, porque o conhecimento que a gente vai trazer para você aqui nessa aula vai te ajudar muito, mas muito mesmo, no seu desenvolvimento como contador, administrador ou economista interessado em entrar no mercado pericial. Então vamos fazer aqui uma breve retrospectiva, né? Primeiro, não é novidade para ninguém que as instituições financeiras, elas operam sob uma exceção legal. Ou seja, elas não estão inseridas ali, olha, no rol das instituições que precisam respeitar a lei da usura. Tá? Então a regra geral é que as instituições financeiras não precisam respeitar a lei da usura. E a premissa é o seguinte, olha, é que o próprio mercado é que vai ditar as regras e os limites, não uma legislação ali com um teto fixo, aquela ideia lá dos 12% ao ano. Então, esse vácuo técnico, esse vácuo legal, né, que em muita medida ali, né, terminou operando e dando os contornos dos trabalhos periciais ao longo dos tempos, ele, em algum momento, ele foi, digamos assim, preenchido. Então, antes nós tínhamos ali um vácuo, né? Depois nós tivemos o quê? O RESP 1.061.530, em que a relatora, a ministra Nancy Andrighi, diz o seguinte, olha, quando a gente está falando de abusividade, tá? Ela não pode ser presumida, ela deve ser analisada caso a caso. Então anota aí, a regra estabelecida a partir desse RESP
é que a abusividade não se presume, ela deve ser discutida caso a caso. Então, observe que o parâmetro base, né, utilizado normalmente foi o quê? A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que ela serviu como o quê? Como uma bússola para os juízes e para os tribunais. Então, observe que a gente tinha lá, né, tem a lei da usura falando, né, de 12% ao ano. Aí nós tivemos o quê? A tese de que as instituições financeiras não se sujeitam à lei da usura, e depois nós tivemos esse balizador, que foi o RESP 1.061.530, em que se definiu o seguinte, que a gente tem ali que cada caso é um caso, tem que ser analisado pelo magistrado, pelo tribunal, tá? E a bússola, digamos assim, uma coisa que vai orientar é o que? A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central. Nessa linha, né, o que é que vem acontecendo? A aplicação de uma espécie de atalho matemático, né, que definiu basicamente o que? Os contornos ao longo dos últimos anos, por que não dizer da última década, sem sombra de dúvidas, em que nós temos aqui, olha, uma prática forense em que o próprio STJ também validou, né, uma formulazinha de bolso, ou seja, juros superiores ali a 1,5 vezes a taxa média de mercado passaram a ser o quê? Considerados automaticamente abusivos. Então, o critério passou a ser um critério meio prático e mas até de certa forma cego, né? Desrespeitando ali aquele RESP, né, que a gente falou sobre cada caso é um caso. Então, o critério que definiu isso aqui de 1,5 vezes, 2 vezes, né, a taxa média de mercado, ela diz respeito ao quê? Algumas nuances da própria economia, né? da própria lógica da taxa de juros. E aí o que acontece? Essa ideia, essa tese de 1,5 vezes, de um valor fixo ali, ela começou a ser desconstruída. Então a gente observou o quê? O fim, né, de uma defesa cega dessa taxa, e aí a doutrina moderna e alguns tribunais começaram a exigir o quê? O fim dessa regra, desse multiplicador. E aí começou-se a discutir se essa regra seria ou não suficiente para definir o abuso. A nova exigência, né, pelo menos da doutrina mais moderna e mais especializada, é mergulhar onde? Na anatomia dos juros e avaliar o que? Os fatores reais de formação dessa taxa. Então nós temos ali variáveis que são macroeconômicas, risco, prazo, custo operacional, perfil do cliente. Tá? São variáveis que passaram a ser consideradas e discutidas pela doutrina. Em paralelo, a gente tem o quê? A formação de algumas camadas de análise. Então, a primeira camada seria o quê? Uma camada de análise do custo do dinheiro, né? Seria uma camada ali mais macroeconômica, em que nós temos ali a discussão sobre a taxa real, né? Que é a taxa nominal menos a inflação esperada. Tá? Discussão ali sobre a taxa Selic, que é o quê? É o piso, digamos assim, né? É o piso absoluto do custo do dinheiro no Brasil. E também fatores como a própria inflação, que é o IPCA, né? Que traz ali uma proteção mínima sobre o poder de compra, né, de qualquer pessoa ao longo do tempo. Então, essa primeira camada que impacta ali na formação da taxa de juros, né, para se chegar ali numa taxa de juros real, a gente observa que a importância de se entender o contexto da Selic e da inflação. Temos ali também uma segunda camada, que é o quê? O preço da incerteza e o fator tempo. Porque nós temos, em operações bancárias, nós temos o quê? Nós temos o risco cada vez maior de inadimplência. Então, a própria essência do spread bancário, tá? É o quê? É uma espécie de uma provisão matemática, né, para fazer frente ao quê? A essas perdas, além, obviamente, do lucro, né? Então, nós temos ali um prêmio financeiro, né, que objetiva o quê? Cobrir a perda potencial daquela galera que não paga, tá? E nós temos também um outro componente que também está atrelado ao risco, que é o prazo. Quanto mais longo o horizonte contratual, mais densa é a neblina econômica. Então, mais risco está envolvido ali naquela operação. E tudo isso vai embutir o quê? Uma certa gordura nesse preço. Então, nós temos ali uma variável, né, que impacta a taxa, que é o risco e o próprio tempo.
Então, essa segunda camada, ela está em linha também com o quê? Com a terceira camada, que é o quê? A engenharia financeira dentro de onde? Da máquina bancária. Onde você tem ali o custo de captação, tá? Ou seja, o valor que a instituição financeira paga para obter esse recurso no mercado, ok? Nós temos ali a própria infraestrutura da instituição financeira. Nós temos ali, né, tecnologia, se tem agência, se não tem, a folha de pagamento, né? São fatores que contribuem ali para o quê? Para o custo dessa instituição. Nós temos ali, olha, a tributação, tá? A tributação. Nós temos ali não apenas o IOF, que termina sendo suportado pelo cliente, né? Mas temos ali diversos outros tributos que incidem pesadamente nas instituições financeiras, tá? Então, isso também termina refletindo onde? No custo do dinheiro. Além, obviamente, né, da remuneração exigida pelos acionistas, envolta em quê? Na margem de lucro. Tudo isso vai me trazer o quê? Essa taxa de juros aqui, lá no final. Ou seja, nós temos diversas variáveis que impactam para se chegar nessa taxa de juros. Então, não é simplesmente ali chegar e cuspir uma taxa de juros qualquer. Nós temos o quê? A própria instituição financeira, ela se vê obrigada a montar a sua matriz de custo, para, com base nessa matriz de custo, chegar na taxa de juros, que é a taxa de juros ótima, né? E tem, obviamente, olha, resumindo ali, olha, análises que devem ser feitas, como, por exemplo, essa aqui, ó. A gente tem que pensar que numa operação dessa, o perfil do cliente termina atraindo o quê? Uma certa personalização da taxa. Então, você tem ali o score do cliente. O que é o score do cliente? A probabilidade estatística desse cliente especificamente dar um calote, ou de um conjunto de clientes, ou de um determinado perfil de clientes. Temos ali o quê? O histórico de relacionamento. O comportamento financeiro pregresso desses tomadores, né, de repente com essa instituição ou com outras instituições ou com aquela modalidade de crédito. Além de, as garantias oferecidas. E a garantia, obviamente, ela é sempre o quê? Um mitigador direto. Quando você tem garantias reais, você obriga o quê? Obriga, teoricamente, a ter uma descompressão dessa taxa de risco. Por quê? Porque você já tem uma garantia segura ali, digamos assim, né, para você ter o retorno daquele capital que você emprestou, que a instituição financeira emprestou. Então, observe que a taxa, ela não existe no vácuo, ela reflete o quê? O tomador. Então, nós temos ali o score do cliente, as garantias e o histórico de relacionamento. Tudo isso passou a ser trazido para a mesa de discussão no Poder Judiciário por parte de quem? De uma doutrina mais especializada, objetivando o quê? Colocar em xeque a própria orientação do STJ no sentido de que cada caso é um caso. Não se deve utilizar aquela bússola de uma vez e meio, né? um número qualquer. Então, observe que o próprio STJ deu ali as nuances e, com o tempo, essa nuance ela começou a ser muito simplificada. Então, hoje há uma doutrina especializada buscando o quê? Buscando levar essas variáveis todas ali em consideração. E não só isso, buscando também, olha, a inversão do jogo probatório. Ou seja, não basta a instituição financeira alegar que tem ali um determinado déficit, alguma coisa que justifique. Ela vai ter que comprovar. Então, esse ônus da prova, né, de comprovação, busca-se levar para a instituição financeira. Ou seja, dever exclusivo da instituição financeira justificar tecnicamente as taxas. Então, o banco deve provar matemática e documentalmente que os riscos e os custos daquela operação específica justificam o quê? Um afastamento da média do Banco Central, tá? E aí, olha, você deve estar se perguntando, ok, professor, e onde é que entra esse tema 1378? Exatamente aqui, ó. Em 9 de novembro de 2025, houve a afetação desse tema, do tema 1378, pelo STJ, tá?
a questão toda ganhou o quê? Ganhou um status de tema repetitivo, ou seja, a tese firmada a partir desse tema 1378, ela será o quê? De observância obrigatória pelos tribunais, tá? Pelos juízes e pelos tribunais. Então, a era dessas decisões divergentes, se leva em consideração uma vez e meia ou não, se leva em consideração um outro padrão técnico, tende a acabar. Basicamente por quê? Porque nós estaremos diante de quê? Se a gente vai levar em consideração essa tabela do Banco Central, com as taxas médias, tá? Ou se nós vamos levar em consideração outros critérios como fundamento, tá? Exclusivo para aferir o quê? A abusividade, tá? E aí, é importante perceber que a exigência da prova técnica pericial detalhada sobre os custos da operação, sobre os impostos, sobre o risco, sobre a margem da operação, ganhará uma importância muito, mas muito maior do que uma simples conta, tá? Do que uma simples continha ali. Então, a implicação é que se o STJ decidir contra a exclusividade dessa utilização da taxa média, desse valor ali de uma vez e meia, duas vezes e meia, uma vez, tá? Esse multiplicador morrendo, a prova pericial, né, ali da anatomia dos juros, ela vai se tornar o quê? A única defesa ou o único ataque possível, tá? É importante a gente perceber que está sendo também discutido no âmbito do tema 1378 outro ponto importante, tá? O limite da rediscussão de provas nos tribunais superiores. Então, primeiro, a gente tem ali questão submetida, né? Análise da inadmissibilidade de recursos ou admissibilidade de recursos especiais para rediscutir o quê? Conclusões sobre a abusividade quando baseada em aspectos fáticos e provas reais da contratação. Então, se você tem ali uma batalha que foi travada no juízo de primeiro grau, foi para o tribunal e o tribunal já se manifestou sobre aquilo ali, né? A pergunta que vai caber é: vai rolar recurso especial ao STJ para rediscutir essa questão? Esse é um ponto que o tema 1378 vai trazer, tá? Então, a gente tem ali a batalha sobre a matemática do contrato, ela vai passar a ser realmente decidida somente nas instâncias inferiores, né? Afinal de contas, o STJ não refaz os cálculos. Então, a qualidade dessa prova pericial lá na fase, né, na fase de conhecimento, lá no comecinho, vai ser vital. Ou seja, ela vai definir o fracasso ou o sucesso dessa ação. E isso vai representar o quê? Uma grande, mas uma grande mesmo, elevação do status da perícia financeira realizada nesse tipo de contrato, tá? E a gente está diante de quê? Da ascensão, né? De uma análise de engenharia financeira e do mercado pericial. Ou seja, a gente vai estar diante de quê? Do fim do automatismo ali, né? De uma vez e meia, tá? Importante que os bancos vão precisar ser muito mais transparentes, né? Então, a gente tem ali situações em que os bancos e os consumidores, eles não vão ficar ali fazendo continha, mas o banco vai sim precisar demonstrar o quê? A composição dessa taxa. E isso aqui, é realmente uma oportunidade de ouro para os profissionais que estão qualificados ou buscando qualificação. E se é o seu caso, você é contador, administrador ou economista, meu amigo, já clica logo aqui no link, começa a me seguir, curte, tá? Todas as quartas-feiras, às 19h07, nós liberamos aqui uma aula novinha para você tratando sobre o assunto. Então, se você quer ver mais conteúdo, um aprofundamento desse assunto, você tem duas opções: ficar esperando os próximos vídeos ou entrar para a nossa comunidade. O link para inscrição está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, quero já de plano deixar aqui para você essa reflexão. Você tem dois caminhos a seguir: buscar, aproveitar essas oportunidades e se capacitar, ou deixar essas oportunidades passando ali, esvaindo nas suas mãos e de repente ser aproveitada por um outro contador, economista ou administrador que está buscando qualificação para aproveitar mais essa oportunidade dentro do mercado pericial.
Então é isso. Então vamos finalizando essa aula aqui e quero desejar a você muita reflexão para que você tome a melhor decisão. Beleza? Até a próxima!